Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Preparados para mais um dia de aula? Turma Bondade do terceiro ano, da Escola Municipal Carlos Pinheiro Chagas. Vamos mais uma vez para o nosso calendário do mês de maio do ano de 2021. Lembrando que a semana tem 7 dias. Começamos pelo domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Então, hoje é quinta-feira, dia 20 de maio, né? A professora já coloriu de amarelo, já pintou de amarelo esses dias letivos. Então, amanhã eu vou pintar o dia 21 também. A gente vai pintando um dia a cada dia, certo? Queridos alunos, vamos para mais um dia da nossa rotina diária. Vocês vão escrever no caderno de aula o nome da escola, Escola Municipal Carlos Pinheiro Chagas, a data de hoje, o nome da professora e o nome do aluno ou aluna completo. Crianças, vamos começar nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos localizar as páginas do livro Ápis do terceiro ano de língua portuguesa. Vamos abrir o livro na página 73 de língua portuguesa. Bom, releiam o quadrinho abaixo. A professora pulou essa página, então vamos voltar nela. Leia o quadrinho abaixo. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. É a fala do Horácio. Ele está falando em 2 balõezinhos. Bom, copie no quadro a seguir uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que está comendo. Como que é essa alface? Você vai escrever uma dessas palavras. Bom, agora releia esse quadrinho, número 6. Ele olhando para os quadrinhos, para as alfaces e falando, Leia o que está escrito no balão em voz alta. O que ele está falando? O que essa expressão indica? O que será que ela quer dizer? 7. Observe o Horácio e os sinais de pontuação que estão nos balões apontados para ele. Depois, pinte os quadrinhos que podem indicar o que a fala de Tecodonte provocou em Horácio. Bom, o Tecodonte disse, decididamente você é um criminoso, Horácio. Aí tem uns pontos, uns sinais de interrogação na cabecinha do Horácio, não é? 2 de interrogação e 1 de exclamação. Vocês vão pintar os quadrinhos que podem indicar o que a fala de Tecodonte provocou em Horácio. Quando ele disse isso, Horácio teve medo, espanto, raiva, dúvida, surpresa ou alegria. Vocês vão colorir o quadrinho que vocês acharem o correto. Vamos agora para as atividades complementares de língua portuguesa. Mais uma vez com a tirinha de Maurício de Souza. Nós temos os personagens Cebolinha e a Mônica. No primeiro quadrinho, nós temos o Cebolinha assoviando. Depois ele fala para a Mônica, Mônica, posso te pintar? E ela disse, claro. E ele começou literalmente a pintar a Mônica, pintá-la e assoviando. Bom, a palavra claro no segundo quadrinho significa, então vamos localizar o segundo quadrinho. O que significa essa palavra claro? A, o contrário de escuro. B, o contrário de pode. C, o mesmo que escuro. Ou D, o mesmo que pode. Vamos analisar e marcar a resposta correta. 2. Mônica ficou aborrecida porque entendeu diferente o sentido da palavra pintar. B.
Implicou com assobio do Cebolinha? C. Pensou que o amigo ia pintar o retrato dela? Ou D. Respondeu apressadamente a pergunta. 3. Os 3 quadrinhos mostram Cebolinha. Letra A. Caminhando na direção da escola, indo para uma escola de pintura, vestindo-se como um pintor de quadros, ou D. Voltando alegremente da aula de música. Agora, crianças, vamos analisar o primeiro e o terceiro quadrinhos. Eles indicam que o personagem está assobiando uma melodia. B. Pensando na nota da prova. C. Atrasado para a aula de música. Ou D. Querendo ir embora sozinho. Gostaria de lembrar a vocês, crianças, que todas as atividades complementares podem ser feitas no caderno apenas com as respostas, ok? Bom, crianças, vamos começar nossa aula agora de matemática do terceiro ano do livro APS. Vamos localizar a página do livro. Crianças, vamos abrir o livro agora na página 54 e vamos observar todas essas figuras. No número 4, nós temos paralelogramos. São figuras com 4 lados e todos tortinhos, mas seguem a mesma linha. Observem. A de cima parece com a de baixo, a do lado também. Nós vamos contar 4 lados e eles são paralelogramos por isso. São tortinhos, mas seguem a mesma linha, seguem a mesma direção. Já o trapézio também tem 4 lados, são quadriláteros também, mas um lado dele fica diferente. Observem. São 4 lados, porém os trapézios são um pouco diferentes. Bom, converse com os colegas. Quais são as características comuns a todos os paralelogramos? O que tem em comum em cada um? Né? Quais são as características de todos? Isso é uma resposta pessoal. Bom, interprete esta frase. Também é uma resposta pessoal. Dizemos que os paralelogramos têm dois pares de lados paralelos, que seguem o mesmo caminho. E os trapézios têm um único par de lados paralelos. O outro não é paralelo, porque ele não segue o mesmo caminho. Observem para vocês verem. 3. Agora, observe os contornos e complete as afirmações com as letras correspondentes. Vamos observar no número 3, no número 5, cada contorno. Então, aqui eu tenho 3 quadriláteros, que tem 4 lados. Vocês vão colocar a letrinha que vocês acham que é. E desses 3 quadriláteros, só tem um contorno que é um paralelogramo, que ele fica todo na mesma direção, apesar de estar tortinho. Bom, e tem um que é o trapézio. Qual será o trapézio? Vamos observar? Agora, atividade número 6, na página 55. Complete cada item com as medidas que faltam e desenhe um quadrilátero correspondente. Vocês vão desenhar uma figura de 4 lados. Letra A. Se um quadrado tem um dos lados com comprimento medindo 3 centímetros, o comprimento dos outros lados mede. Se é igual, um tem 3, os outros, quanto vai ter que ter também? Letra B. Se um triângulo tem um lado com comprimento medindo 3 centímetros, vamos pegar uma régua, né? E o outro lado com comprimento medindo 2 centímetros, então o comprimento dos outros lados mede um retângulo. Vamos lembrar que um retângulo não é igual ao quadrado, que tem lados todos iguais. O retângulo tem uma parte maior, apesar de ter 4 lados, mas não é totalmente igual. Então, vamos pensar um pouquinho. Agora, vamos fazer uma estimativa. Converse com os colegas
sobre como são as medidas de comprimento dos lados dos paralelogramas. Então, vamos ver aqui, ó. Letra B. Agora, use uma régua para medir o comprimento dos lados desses paralelogramas. Registre a medida e confirme a estimativa. Então, vocês vão pegar uma régua e medir. A primeira figura. Quantos centímetros ela tem em cima, embaixo e dos lados? Vocês vão fazer a mesma coisa com a figura do meio e com a terceira figura. Vocês vão colocar em centímetros. Por exemplo, eu vou dar uma dica. O primeiro tem 3 centímetros em cima e 3 embaixo. 2 de um lado e 2 do outro. Vamos fazer agora com as outras figuras. Número 8. Trapézio e seus lados. Essas figuras aqui são trapézios. Observe esses quadriláteros. Indique as letras correspondentes. Quadriláteros porque tem 4 lados. Letra A. O quadrilátero que não é um trapézio. Qual que vocês acham? B. O trapézio que tem 2 lados de medidas de comprimentos iguais. Quais são? Que é igual de um lado e do outro. Qual é a letra? C. O trapézio que não tem lados de medidas de comprimento iguais. Vamos pegar a régua e medir. Depois a professora vai vir com as respostas. Crianças, vamos agora para a atividade complementar de matemática. Vamos observar essas figuras geométricas. Eu tenho a Aline e suas amigas desenhar algumas figuras geométricas. Estão vendo a Joana fez uma figura, a Aline, a Viviane e a Júlia. Bom, observe cada figura que cada uma desenhou. Quem fez o desenho de um retângulo foi a Joana, a Aline, a Viviane ou a Júlia? Vocês já conhecem a figura do retângulo, não é? 2. Pinte apenas os quadriláteros. Vocês vão pintar somente as figuras. Vocês podem desenhar no caderno também e colorir somente os quadriláteros. Lembrando que quadriláteros são figuras de 4 lados. 3. A face superior, por cima, das peças de um jogo de dominó, tem o formato de um quadrilátero. Bom, qual o quadrilátero que melhor representa a face superior da peça de um jogo de dominó? Olha o joguinho. É o trapézio, o quadrado, o retângulo ou losango? Qual a figura que lembra essa peça de dominó? 4. Esse formato do telhado lembra qual quadrilátero? Vamos observar direitinho esse telhado. Ele lembra um retângulo, um quadrado, um losango ou D, o trapézio? 5. Uma fábrica produz espelhos de vários formatos. Observe algumas peças. Tem aqui retângulo, losango, quadrado e tem também um trapézio. Circule o par de espelhos que possui seus lados com a mesma medida, os 4 lados iguais. Qual será, hein, turminha? Vamos pensar? Crianças, façam as atividades no livro com muito capricho e atenção. Aguardo as fotos para comprovação de que vocês estão participando das aulas. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.